Estamos aqui na fazenda de Peter Whitmer Sr., no norte do estado de Nova York. Esse é o lugar onde ocorreu um dos eventos mais importantes da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi aqui que 3 testemunhas, 3 homens escolhidos, viram as placas do livro de Mórmon e viram o anjo. David Whitmer, que fazia parte da família que morava aqui, Oliver Cowdery, que foi o principal escrevente de Joseph Smith enquanto ele traduzia o livro de Mórmon, e Martin Harris, que foi outro escrevente que também ajudou a financiar e pagar pelo livro de Mórmon. De acordo com Joseph Smith, eles foram para o bosque em algum lugar perto da fazenda onde pudessem ficar isolados, e foi lá que tiveram a experiência de ver o anjo, os artefatos e as placas. Foi também aqui, na fazenda Smith, que as 8 testemunhas tiveram sua experiência com as placas. De acordo com Lucy Mack Smith, Joseph levou as 8 testemunhas para um lugar isolado, onde a família costumava ir para comungar com Deus, e lá ele lhes mostrou as placas. Ele as retirou, e as 8 testemunhas puderam manusear as placas e virar suas páginas. Mas quem eram esses homens? E alguma vez negaram suas experiências? Junte-se a mim em uma viagem para explorar o que aconteceu com esses homens após esse evento histórico e se seus testemunhos ainda são válidos. Meu nome é Casey Griffiths e adoro aprender sobre a história da igreja. Junte-se a mim enquanto viajamos pelo mundo e exploramos a história dos santos dos últimos dias. Esta é a restauração revelada. Antes de viajarmos para vários locais nos Estados Unidos, iremos a Palmyra, Nova York, para compartilhar um relato especial de uma das 8 testemunhas que talvez você não conheça. Uma das testemunhas, John Whitmer, em uma entrevista concedida mais tarde em sua vida, disse que as placas também foram levadas para a casa, que pode ter sido a cabana em que a família Smith estava morando na época. John disse que conseguiu virar as folhas das placas e examiná-las de perto. John Whitmer, uma das 8 testemunhas do livro de Mórmon, foi entrevistado mais tarde em sua vida por um repórter do Deseret News chamado Wilhelm Poulsen. Poulsen fez perguntas como: onde você viu as placas? John Whitmer disse que Joseph levou as placas para sua casa, que provavelmente seria a cabana em que estamos agora. Poulsen perguntou: as placas eram materiais? John Whitmer disse: são tão materiais quanto qualquer outra coisa que já vi em minha vida. Poulsen perguntou: você viu as placas ou elas estavam embrulhadas em um pano? John Whitmer disse que elas não estavam embrulhadas em um pano. Eu as vi. Virei as páginas. Portanto, é provável que a experiência de uma testemunha também tenha ocorrido aqui. De fato, John Whitmer disse que 4 das testemunhas estavam presentes durante esse período e 4 durante outra experiência. Ele e Lucy Mack Smith podem estar certos em suas descrições. Agora vamos dar uma olhada mais profunda no que aconteceu com as testemunhas. Em Kirtland, Ohio, a igreja passou por alguns momentos difíceis. Durante esse período, muitas das testemunhas estavam morando no Missouri e se afastaram da igreja. Mas será que elas negaram seus testemunhos? Então pegamos um avião para o Missouri e encontramos Stephen Tanker, professor de escrituras antigas na BYU, para saber mais sobre as 8 testemunhas. Então, além das 3 testemunhas que viram as placas de ouro e se tornaram testemunhas da autenticidade do livro de Mórmon, Joseph Smith também mostrou as placas de ouro a outras 8 testemunhas. O que torna a experiência delas um pouco diferente é que, em vez de ser um evento sobrenatural, as 8 testemunhas realmente seguraram as placas de ouro, viram a gravura, falaram que ela tinha a aparência de ouro e manusearam as placas, e foi uma experiência muito mais física, quase científica para elas. Esse é um monumento às 8 testemunhas e foi construído há pouco tempo, em novembro de 2007. O monumento às 8 testemunhas em Liberty, Missouri, foi construído para homenagear muitas das testemunhas enterradas perto dessa área. Vamos dar uma olhada. Aqui estão os nomes das testemunhas. Sim, aqui estão os nomes das testemunhas. E na verdade, se você olhar para esses nomes, verá que há Whitmers e Hiram Page. E Hiram Page se casou com uma moça Whitmer e temos a família Smith. Então, na verdade, as 8 testemunhas são 2 famílias. Os Smiths e os Whitmers, certo? Christian e Peter são os únicos da família Whitmer, que morreram e ainda estão associados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todos os Whitmers, além deles,
e Hiram Page, quando morrem, na verdade não estão associados à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas nunca negam seu testemunho do Livro de Mórmon. Joseph Smith Sr. é uma das testemunhas. Ele morre em Nauvoo. Hiram também morre em Nauvoo, e também Samuel, cerca de um mês depois de Hiram Smith ser martirizado. Acho que o resultado final é o seguinte. Apenas 5 das 8 testemunhas permanecem na igreja e as 3 que saem nunca negam seu testemunho. Elas não negam, é isso mesmo. Portanto, embora tenham se afastado de Joseph, eles nunca negam que disseram, não, nós realmente vimos as placas de ouro. De fato, John Whitmer é entrevistado mais de uma vez no final de sua vida, e ele continua a testificar a autenticidade do Livro de Mórmon. Sim, que ele viu placas. Copiou caracteres. É isso mesmo. Então, às vezes, as pessoas perguntam, elas dizem, você tem alguma evidência da historicidade do Livro de Mórmon? E, de acordo com a teologia dos santos dos últimos dias, a maneira inspirada ou ordenada por Deus de mostrar ao mundo que o Livro de Mórmon é verdadeiro, além do testemunho do Espírito, são, na verdade, as 3 e as 8 testemunhas. É uma evidência incrivelmente convincente de que realmente havia placas de ouro e que o Livro de Mórmon é realmente a palavra de Deus. E a declaração deles aqui em cima, na verdade, está em todas as cópias do Livro de Mórmon. Saiu das prensas desde o ano do Livro de Mórmon. Esta é a declaração e é uma declaração bastante concisa do que eles vivenciaram. Joseph Smith Jr., o tradutor desta obra, mostrou-nos as placas de que se falou, que têm a aparência de ouro. Manuseamos tantas páginas quantas o dito Smith traduziu. E que também vimos as gravações que elas contêm, as quais nos parecem ser uma obra antiga. E assim, ao contrário das 3 testemunhas que tiveram uma experiência sobrenatural com os anjos, as 8 testemunhas têm uma experiência muito mais naturalista e concreta com as placas, e elas se equilibram mutuamente. Se alguém dissesse, isso foi apenas uma alucinação, as 3 testemunhas tiveram uma alucinação com os anjos. Nós temos as 8 testemunhas. Se alguém das 8 testemunhas disser que de alguma forma Joseph fez as placas de ouro, temos 3 testemunhas que têm um testemunho sobrenatural do anjo, declarando as 3 testemunhas que o Livro de Mórmon é autêntico. Pois nós as vimos e seguramos, e sabemos com certeza que o dito Smith possui as placas de que falamos. E damos nossos nomes ao mundo para testificarmos ao mundo o que vimos, e não mentimos, Deus sendo testemunha disso. Novamente vemos essa palavra, hepted, apontando para a experiência física que as testemunhas têm. Durante algumas dificuldades em Kirtland, John Whitmer começou a se desassociar e a se distanciar do profeta Joseph Smith. Em determinado momento, um momento particularmente difícil, alguém lhe perguntou, Ei, John Whitmer, o que você quer dizer sobre as placas agora? E essencialmente ele diz, eu vi as placas, mas não consegui entender o que estava escrito. O que sugere fortemente que ele realmente viu as placas de ouro e teve essa experiência concreta com elas. Sim, ele nunca negará a experiência. Agora que temos as informações úteis de Stephen sobre as 8 testemunhas, podemos passar para cada uma das 3 testemunhas. Vamos viajar para cada um de seus túmulos conhecidos. Oliver Cowdery deixou a igreja na mesma época que os Whitmers. Mas o que aconteceu com seu testemunho sobre o Livro de Mórmon? Hoje estamos nos reunindo com Jared Halverson, outro professor de escrituras antigas da BYU. Então, Jared, como isso se encaixa na história? Bem-vindo a Richmond, Missouri, um lugar que normalmente não está em muitas excursões de história da igreja, mas deveria estar. Vamos começar com Oliver Cowdery, por exemplo. Ele deixou a igreja, está tentando voltar para a igreja e tentando descobrir para onde ir. Os santos já estão seguindo em frente. E, no entanto, se você quiser voltar para a igreja, de certo modo, começa voltando para a família. E embora Cowdery fosse o sobrenome de Oliver, ele pode muito bem ter sido uma testemunha. E eles se estabeleceram aqui em Richmond. Então, para Oliver voltar e começar aqui, eu vou voltar para Richmond. Quero estar com a família. Ele está decidindo para onde ir a partir daqui. E a vida chega a um fim prematuro para ele. Após o rebatismo de Oliver, ele quis se mudar para o oeste com os santos. Mas, tragicamente, aos 43 anos, Oliver contraiu tuberculose e morreu na casa da família Whitmer. David recorda isso. Eu estava presente no leito de morte de Oliver Cowdery, em 1850. Oliver morreu como o homem mais feliz que já vi. Suas últimas palavras foram: Irmão David, seja fiel ao seu testemunho do Livro de Mórmon, pois sabemos que ele é de Deus e que é realmente verdadeiro.
Portanto, aqui está ele, enterrado em algum lugar nesta área. Na época, esse era o cemitério da cidade. E, no entanto, com algumas enchentes que ocorreram mais tarde e que simplesmente levaram tudo, esse é provavelmente o ponto mais alto. E o que agora parece mais um parque. Provavelmente era a área onde Oliver teria sido enterrado. E assim, para estabelecer esse incrível monumento em sua memória, este é o mais próximo que podemos chegar do local de descanso final de Oliver Cowdery. Embora ele tenha se afastado da fé, seu retorno foi tão sólido quanto o de qualquer outro converso ao longo da vida. Lembro, quando eu era jovem, de ficar constrangido com o fato das 3 testemunhas terem deixado a igreja. E quando os céticos me perguntavam, bem, eles viram as placas e ainda assim não se apegam à sua fé? E ainda assim, naquilo que tinham fé, eles se apegaram por toda a vida. Oliver Cowdery era um advogado. Ele era conhecido por sua honestidade e integridade. E mesmo sob pressão para negar o testemunho que tinha do livro de Mormon, ele se recusou a fazê-lo. E, portanto, ser capaz de ver em um momento em que ele não estava mais ligado a Joseph Smith, ele não era mais um membro oficial da igreja, lá se foram essas lealdades. E se alguma vez houve um momento para retirar seu testemunho do livro de Mormon, ele tem todos os motivos para isso. Ele simplesmente não pode, porque sabe que é verdade. Seu testemunho está gravado nos 2 lados deste monumento. Minha frase favorita, a propósito, é esta aqui. Ele morreu firme na fé. E para ter isso gravado em pedra, em um monumento tão pesado, você quer falar sobre firmeza na fé. Oliver é um exemplo incrível disso. Trabalho com muitas pessoas que estão lutando em sua fé, e sua jornada não foi tão reta quanto elas poderiam ter imaginado desde o início. E, no entanto, ver onde quer que suas andanças os tenham levado, é incrível ver a viagem de volta. E para mim, Oliver é um ótimo exemplo de alguém que teve seus altos e baixos, teve experiências incríveis, algumas das quais ele jamais esqueceria, jamais negaria. E ser capaz de encontrar essa viagem de volta e retornar à fé e de morrer firme nela. Ele é tão merecedor de nossa gratidão e respeito quanto qualquer membro da igreja. Então, do outro lado e deste lado está o depoimento real das 3 testemunhas. Estamos tão acostumados a ler isso nas páginas do livro de Mormon, mas ter isso quase como o elogio, por assim dizer, de Oliver Cowdery. Você quer falar sobre uma voz vinda do pó, certo? Bem, aqui está a sua voz chegando do pó a qualquer leitor moderno ao declarar seu testemunho do livro de Mormon. Saibam todas as nações, tribos, línguas e povos a quem esta obra chegar, que vimos as placas que contêm este registro. E sabemos também que foram traduzidas pelo dom e poder de Deus, porque assim nos foi declarado por sua voz. Sabemos, portanto, com certeza, que a obra é verdadeira. E também testificamos que vimos as gravações feitas nas placas, e que elas nos foram mostradas pelo poder de Deus, e não do homem. E declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus, trouxe-as e colocou-as diante dos nossos olhos, de maneira que vimos as placas e as gravações nelas feitas. E sabemos que é pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo que vimos e testificamos que estas coisas são verdadeiras. E isto é maravilhoso aos nossos olhos. A frase, e é maravilhoso aos nossos olhos, eu adoro isso. Essa é a obra maravilhosa em uma maravilha. E novamente no que diz respeito a uma espécie de lápide, ainda estarmos nos maravilhando com as coisas que seus olhos puderam ver. E ainda assim, logo depois, a voz do Senhor nos ordenou que registrássemos isso. Uma coisa é sentar-se em solidão e maravilhar-se com as glórias do Evangelho, mas aproveitar a oportunidade para prestar testemunho dessas coisas a outras pessoas. Essa é uma das razões pelas quais o Senhor nos abençoa com esses testemunhos para começar. Onde vamos agora? Aqui está Oliver, vamos procurar o David. Não muito longe do monumento de Oliver está o cemitério de Richmond, onde encontramos o túmulo de David Whitmer. Portanto, este é o segundo cemitério de Richmond. Esse era um pouco mais alto. Sim, não tem perigo de este ser levado pela água. Falarei sobre essa lápide. Esta é uma réplica moderna da original que pretende preservar sua importância. A decisão de criar essa réplica foi tomada no extremo oeste do Missouri, em um estado onde David tem fortes raízes. Ele foi um dos primeiros membros a se mudar para lá após Joseph anunciar que seria o local de encontro. Ele lidera essa igreja aqui antes da chegada de Joseph. E mesmo depois de enfrentar dificuldades e decidir deixar a igreja, ele permanece aqui. E de certa forma, o fato de não estarem em Utah, o fato de ainda estarem cercados por outras pessoas que ouviram tanta história dos santos dos últimos dias na região, mas aqui está um dos originais. Aqui está alguém que conhece essas histórias e como ele vive mais do que as outras testemunhas em um lugar onde há tanta curiosidade e francamente tanto ceticismo.
Ele é entrevistado por muitas pessoas que só querem saber e ouvir diretamente de seus lábios. Você estava falando sério sobre isso? Você realmente viu um anjo? Você realmente segurou a chamada Bíblia de ouro? E até no dia de sua morte, ele deu um testemunho eloquente de que realmente teve essas experiências. De fato, pouco antes de morrer, ele pediu ao médico que viesse e verificasse se ele estava com a mente e o corpo sãos. E tendo estabelecido isso, ele então se voltou para todos os que estavam ouvindo e prestou testemunho mais uma vez. Quero dar meu testemunho de morte. Quero dizer a todos vocês que a Bíblia e o registro dos Nefitas, o livro de Mórmon, são verdadeiros. Portanto, vocês podem dizer que me ouviram prestar testemunho em meu leito de morte. Então, para ter esse belo testamento e ver o que estava escrito nele, adoro essa declaração. O registro dos judeus e o registro dos nefitas são um só. Quero dizer, Ezequiel ficaria emocionado com isso. E ver o cumprimento da profecia de que esses dois livros estão se tornando um só em nossas mãos. E ter essa testemunha do registro dos nefitas, dando testemunho disso até o dia de sua morte. É um lugar incrível para se estar e poder sentir esse testemunho. Sim, um testemunho escrito em pedra. Embora Oliver Cowdery e David Whitmer não tenham chegado a Utah, uma das testemunhas chegou. Martin Harris também se afastou da igreja, mas o que ele disse sobre seu testemunho? Por fim, Martin foi rebatizado de volta à igreja e passou os últimos anos de sua vida em Utah com sua família em Cache Valley. Nossa última parada é Clarkston, Utah, uma pequena cidade escondida em um canto de Cache Valley, onde se encontra o túmulo de Martin Harris. Bem aqui, na parte de trás do túmulo, há uma placa de metal. E esta contém o depoimento das 3 testemunhas. Esse monumento foi colocado no ano do original, mas foi aqui que Martin viveu seus últimos anos. Durante esse período, Martin foi entrevistado em várias ocasiões e perguntado se negava seu testemunho do livro de Mórmon. Ele sempre o afirmava. De fato, era comum que Martin dissesse coisas como: "Está vendo aquele machado ali? Tão certo quanto você pode ver isso, eu sei que vi as placas." Ou coisas como: "Está vendo o sol brilhando pela janela? Tão certo quanto você pode ver o sol brilhando? Eu sei que vi as placas e que vi o anjo." Sei que isso é verdade, pois com estes olhos eu vi o anjo, e com estes ouvidos eu o ouvi dizer que era um registro verdadeiro e correto. Martin Harris, Oliver Cowdery, David Whitmer e as 8 testemunhas do livro de Mórmon, todas as testemunhas informais que participaram do surgimento do livro de Mórmon, nunca negaram seu testemunho. E no início de cada cópia do livro de Mórmon estão suas declarações formais para que todo o mundo entenda e saiba que não apenas Joseph Smith, mas todas essas pessoas viram milagres, viram um anjo. Elas viram as placas serem manuseadas ou levantadas, e cada uma delas, até o último dia de sua vida, prestou testemunho de que aquele testemunho era verdadeiro. O livro de Mórmon é uma testemunha de Jesus Cristo, mas em sua sabedoria abrangente, Deus decidiu que haveria uma nuvem de testemunhas ao redor do livro também, para afirmar sua veracidade, seu testemunho e o que ele ensina ao mundo sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado por assistir a este episódio da Restauração Revelada.